Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o universo do condomínio. Hoje falaremos sobre portaria. Vamos falar das funções do porteiro, vamos falar das preocupações que o síndico deve ter com a portaria e vamos falar também da interação com os moradores, visitantes e demais prestadores de serviços dentro do condomínio. Por força de um costume, de um hábito, é comum que as portarias, ao longo desses milhares de condomínios espalhados Brasil afora, podemos falar em São Paulo, no estado de São Paulo, quase 60 mil condomínios, mais 30 mil condomínios no Rio de Janeiro, 9 mil condomínios em Curitiba, e temos alguns levantamentos que dizem que no Brasil nós temos entre 300 e 500 mil condomínios. E por hábito, os condomínios acabam tendo uma portaria. Então, digo seguramente que num percentual de mais de 50% desses condomínios Brasil afora, existe a pessoa física que ali está cuidando do seu patrimônio. Isso, logicamente, que é muito positivo, mas em algumas situações, essa pessoa que está ali dentro de uma portaria pode também estar trazendo alguns riscos para o condomínio, pois a nossa segurança hoje depende dele. Na maioria desses condomínios, o que existe é um turno 24 horas de portaria. Não tem sentido ter portaria só pela manhã ou só à tarde. Os prédios que optam por ter uma portaria, via de regra, elas têm uma portaria 24 horas. E para que nós tenhamos uma portaria 24 horas, nós precisamos de 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia. O primeiro das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6 e um folguista para cobrir, uma vez que o regime é 5 por 1. A pessoa trabalha 5 dias e folga um dia. Mas, doutor, em alguns momentos nós temos a terceirizada que trabalha por 12 por 36. Não tem problema, o regime da terceirizada ele é diferente porque existe um acordo com o sindicato que esse funcionário pode laborar de outra forma. Então, em prédios terceirizados, quando a portaria é terceirizada, que essa também é uma possibilidade, nós temos, via de regra, 3 funcionários que trabalham 12 horas por dia e se revezam numa escala diferenciada do 12 por 36. Ele trabalha 12 horas e folga por 36. Mas a escala de trabalho e nem as questões inerentes, propriamente as questões trabalhistas, são focos do programa de hoje. Vamos falar em linhas gerais quais são as funcionalidades dessa portaria e como esses condôminos, síndicos e moradores devem trabalhar para que se viva em harmonia. Então, a primeira situação que eu queria falar hoje foi uma decisão recente que está sendo inclusive comentada em muitos grupos de WhatsApp, uma decisão do STJ de uma cadeirante de Minas Gerais, aonde ela ganhou na justiça o direito de ter, sim, com que os porteiros a levassem da entrada do prédio até o elevador do condomínio. Então, foi feita uma assembleia nesse condomínio onde foi proibida a ajuda àquela pessoa, porque realmente não está dentro das atribuições da portaria ajudar uma pessoa que está em um estado de necessidade. Porém, o que a justiça entendeu? No caso, essa funcionária pública de Minas Gerais, cadeirante, ela ganhou na justiça o direito de uma indenização de R$46 mil por danos morais e o que a terceira instância entendeu? Que estava sendo violado o princípio da dignidade humana. Além das atribuições que aquele porteiro tenha, como ser humano, ele tem que ajudar. O que a assembleia desse condomínio fez? Proibiu que fosse realizada qualquer tipo de auxílio para a pessoa que estava numa situação de dificuldade. Então a justiça entendeu que isso aviltava os princípios cruciais da nossa Constituição, os princípios elementares que um cidadão tem da dignidade humana e teve uma indenização. Esse prédio foi condenado, inclusive, à construção de uma rampa para facilitar o acesso dessa cadeirante. Então, para que vocês saibam que a função da portaria, a participação do síndico, a participação do prédio é essencial para que ocorra a harmonia dentro daquele condomínio. Então, quais são as atribuições desse porteiro? É importante que se verifique dentro da convenção coletiva as atribuições inerentes a esse porteiro.
Se o condomínio em qualquer momento quiser, por exemplo, que esse porteiro recolha o lixo, é importante que seja pago um adicional que a legislação vai atribuir, via de regra, um acúmulo de função por 20%, mas é importante também que nós verifiquemos a convenção coletiva de cada categoria. Então, esse funcionário, ele deve ficar na portaria, ele deve guarnecer aquela portaria. Lembrando, ele também não tem a função de segurança. Ele não deve inibir o crime, ele deve controlar o acesso, saída das pessoas e realizar a função. Outro dia eu fui procurado por um condomínio onde o porteiro ele estava sendo filmado porque existem câmeras de segurança no condomínio e ele estava, durante o horário de trabalho, cochilando constantemente. Então, qual é a medida nesse caso? Ele deve ser alertado das funções inerentes a esse porteiro e depois disso ele vai ser chamado a atenção por escrito e se ele persistir nessa falta de atenção, nessa desídia no cumprimento das funções dele, ele pode ser suspenso e isso pode ensejar também uma justa causa. Outra situação, outro dia também fui questionado quanto àquele porteiro que usa o celular durante o horário de trabalho de forma exagerada, prejudicando as funções do dia a dia. Daí o morador vai entrar no portão, ele não abre porque ele está distraído. Então, é importante que esse porteiro receba também por escrito no contrato de trabalho quais são as normas inerentes àquele prédio, mas, de toda forma, esse excesso no uso do celular também pode acarretar em advertência, em suspensão e, eventualmente, até na dispensa desse funcionário por justa causa. Lembramos que esse profissional ele está diretamente ligado à segurança daquele condomínio, apesar de que ele não faz a segurança, mas o fato dele controlar o acesso, caso ele abra a portaria de forma indiscriminada, se ele abrir a portaria, por exemplo, para uma pessoa que está lá tentando cometer um roubo ou um furto, esse é um dos únicos casos onde o condomínio pode ser responsabilizado. Via de regra, o prédio não é responsabilizado por roubos e furtos dentro das unidades ou dentro de áreas comuns, salvo em duas situações: se o condomínio der causa a uma situação como essa, e como ele dá causa, com a facilitação de algum funcionário ou com a participação de algum funcionário, ou se a convenção assumiu para si a responsabilidade de realizar a segurança daquelas áreas comuns e das unidades. É importante também que o prédio funcione em harmonia. Os visitantes precisam ser identificados, mas isso cabe a quem definir? Isso cabe ao síndico, ao conselho e às assembleias definirem uma forma de atuação. Então, não adianta colocar um funcionário ali no prédio e exigir que esse funcionário dentro do condomínio trabalhe de forma solitária, usando regras que não foram colocadas para o prédio. Então é importante que algumas regras sejam seguidas, como as que você pode ver agora. Ao chegar, o porteiro deve interfonar para a unidade indicada, assim o morador pode autorizar a entrada. O porteiro não deve abrir sem a identificação prévia, mas é importante o trabalho do zelador, o trabalho do síndico, orientando esse profissional. Em alguns casos, você está vendo aí, você pode transformar essas orientações num aviso e deixar ali na portaria. Inclusive, você pode pedir para que esse funcionário assine esse documento de que ele está de acordo com essas regras. Ele não pode ficar saindo de forma indiscriminada daquela portaria, porque a portaria é o coração do prédio. Quando vai existir um assalto, um furto ou qualquer situação, é a portaria que é acionada. Então é importante também, além da figura física, que aquela portaria ela tenha uma barreira física também, uma barreira aonde aquela portaria vai estar blindada para que aquele funcionário em situações extremas possa resolver algumas situações. Não estou falando apenas de furto, de roubo, eu estou falando de uma situação de risco, um morador que está irritado, que quer entrar, ou no caso de um incêndio nas áreas comuns. Então ele dali precisa conseguir operar. Então os prédios precisam dar condições, além do bom treinamento para esse funcionário, o prédio precisa dar condições dentro daquela cabine para que ele possa operar de forma rápida e efetiva. Aquela portaria tem que ter uma linha externa, aquela portaria tem que ter uma comunicação de preferência com prédios da região, tem que ter um banheiro, ele tem que ter um ar-condicionado, ele tem que ter um alarme de incêndio para saber o que está acontecendo e tem que ter uma linha direta
com as autoridades e o interfone funcionando de forma hábil, e tem que ter o contato do síndico, o contato da administradora e uma relação atualizada dos moradores. Então é importante que o condomínio sempre atualize a ficha cadastral, porque se aquele funcionário não tiver informação, ele não vai conseguir prestar a segurança que você precisa. Agradeço a sua audiência e continuaremos com esse tema no próximo programa.